se a gente traz, falar de coração, né, na medicina tradicional chinesa, é falar do imperador, é falar do soberano, tá? É assim que o meridiano do coração, e aí não só o órgão coração, é descrito desde as literaturas mais antigas de medicina chinesa, tá? O coração, juntamente com o rim, são os zangs, né? Os órgãos zang mais importantes dessa correlação fisiológica que a gente pode pensar, tá? Ele é descrito como soberano desde sempre, tá? Desde dos tratados mais antigos. Por que ele é o soberano? Porque ele se relaciona com as funções primordiais do nosso corpo, tá? Então, é por isso que ele reina absoluto, a gente pode dizer assim, tá? No Simple Question, né, que é um tratado bem antigo, já dizia que o coração ele é o monarca, né? É o monarca dos 5 yins, dos 5 sistemas yin e dos sistemas yang. Então, ele governa a mente, tá certo? Tem uma relação intrínseca com sentimentos e com emoções. Da mesma forma que nós, aqui na medicina ocidental, a gente fala, né? Quando a gente fala de sentimentos, de emoções, a gente fala do coração. Na medicina chinesa, a gente também vai trazer essa correlação do coração com as emoções, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, tem uma certa diferenciação. Principal função fisiológica, se a gente for pensar, governa o sangue, então governa o shui e os vasos sanguíneos, ok? E aí a gente tem a correlação de que o coração abriga a mente. Então tá, o coração abriga a mente na seguinte forma, trazendo consciência, né? O Shen, que é essa consciência, está relacionado à energia do meridiano do coração. Então, abriga a mente, move o sangue, o shui, através dos vasos sanguíneos. A aorta, em medicina tradicional chinesa, é um prolongamento do coração, tá certo? E os grandes vasos, eles brotam, eles são... eles trazem essa correlação de continuidade, ok? Então, os grandes vasos seriam, na verdade, para o chinês, uma grande continuidade da aorta, que é um prolongamento do coração. Tudo bem? Aí a gente tem o Zongqi. O que é o Zongqi? Zongqi é o Qi do tórax superior. E aí, se a gente for pensar em tórax superior, a gente está pensando em pulmão e coração, os dois órgãos principais, ok? Aí, se a gente for pensar o pulmão está relacionado ao metal, que está relacionado à contração. E o coração ao movimento de contração, tá certo, gente? E o coração está relacionado ao elemento fogo, que está relacionado à expansão. Lembrando que o fogo chameja, expande, ok? Se a gente tem um coração saudável, a gente tem um suprimento adequado para todos os zangfus, para os tecidos, né? E aí, desde a China antiga, eles já diziam, né, que se eu tenho um coração saudável, a pessoa vai ter vigor, bom vigor físico, boa constituição, um Shen, que eles chamam de um Shen alojado, uma boa consciência, tudo bem? Caso você tenha alguma obstrução nas suas funções, né? Ou seja, se a gente tiver uma deficiência de sangue do coração, aí a gente vai ter uma condição escassa e o nosso paciente vai ter algumas alterações, alguns desequilíbrios energéticos. Vale falar, abrir um parênteses grande aqui para a gente falar do coração relacionado à mente. Então, o coração abriga a mente, traz consciência, tá? Que dá equilíbrio emocional. E aí a gente está sim falando da relação de razão e emoção, tá certo? O coração ele traz a capacidade de um julgamento adequado, de uma boa realidade temporoespacial, tá certo? Traz lucidez, vigília. Opa, se eu tô falando que o coração traz essa capacidade de vigília, até porque, se a gente for pensar, o coração tá lá no elemento fogo, e aí a gente tem o yang máximo, ok?
no yang máximo, a gente precisa estar o quê? Vigil, desperto, em movimento, não é isso? E aí, todas as vezes que a gente for observar no nosso paciente ou em nós, ou nos nossos familiares, em quem a gente for tratar, toda vez que a gente pensar em uma alteração na vigília e sono, a gente vai precisar pensar em coração. Tudo bem, gente? E aí, eu trago essa correlação que eu acho muito bacana na medicina tradicional chinesa, né? O coração, ele traz essa condição de consciência, né? Juntamente com a condição emocional. Na medicina ocidental, essa condição de consciência, ela está intrinsecamente ligada ao cérebro. Então, na medicina chinesa, isso não acontece, as duas coisas estão juntas. Então, a gente não pode mais dizer que o nosso coração é burro, tá certo? Às vezes ele faz escolhas ruins, mas ele não é burro, beleza, gente? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Quando eu tenho um sangue ou o yin do coração em deficiência, o que vai acontecer? O Shen, né, que é essa consciência, ele não vai ter residência, ele não vai ter abrigo, não vai ter morada. E aí o que o nosso paciente pode apresentar? Pensamentos confusos, insônia, inquietude, memória fraca e até em situações mais graves a gente pode ter perda de consciência. Então, esses distúrbios mentais relacionados aos pensamentos, relacionados à parte de consciência mesmo, estão relacionadas ao coração, tá certo? Pessoal que trabalha com geriatria, com geriatria, com neuro, vai deparar muito essa deficiência, tanto a deficiência do sangue ou do yin, né, do coração, estarão presentes e vai precisar tratar o meridiano do coração no seu paciente, tudo bem? O coração está relacionado com o quê? Com a língua, quer dizer, a língua, né, está relacionada com o coração. A língua é o órgão do sentido do coração. E aí, quando a gente tem um desequilíbrio, né, no coração, esse desequilíbrio pode se manifestar na língua. Então, é aquela pessoa que fala, taquilalia, né? Então, aquela pessoa que certamente ela está tendo um distúrbio de linguagem, isso tem relação com o coração, ok? O coração, o meridiano, domina a fala, então distúrbios de linguagem também precisarão ser tratados através desse meridiano, tá certo? A gente tem também a manifestação do meridiano na face, né? A face tá no alto, na cabeça, é a região mais yang do corpo, né? É o movimento fogo. Muitas vezes a gente pode ver quando o nosso paciente tem uma desarmonia, um desequilíbrio, a face dele fica corada, avermelhada, né? O típico paciente que tem muita predominância do elemento fogo é aquele paciente, né, da face bem corada, né? Ele é bem típico. Quando você olha uma pessoa assim, já pode pensar que certamente essa pessoa tem uma predominância do elemento fogo, beleza? A face expressa muito as emoções, né? Principalmente aquelas pessoas que são muito do elemento fogo, aqui de novo, elas rapidinho você sabe se a pessoa tá feliz, se tá triste, por quê? Porque a manifestação da emoção do Shen, ela vem inicialmente na face, tudo bem? E essa face, e esse Shen vai mostrar essa condição de consciência. O fator climático que acomete o coração, a gente já sabe, é o fogo, é o calor, tá certo? Acomete de forma indireta. Por que indireta? Porque para o chinês, o coração ele tem um invólucro, né, que é o pericárdio, que seria realmente um protetor. Então, tudo que o coração vai sentir inicialmente recai sobre o pericárdio, para que depois chegue no coração, como forma de proteção mesmo, tá? Já que ele é o imperador, né, gente? Ele é o soberano, então ele realmente precisa de proteção, tá certo?
Um coração, então vamos recapitular. Um coração, um Shin saudável, a gente tem o quê? Suprimento adequado para todos de sangue, né? Para todos os tecidos. Olha que imagem bonita, tá? O coração suprindo todos, né, os sistemas. O Qi do tórax, que a gente já falou que é o Zong Qi, auxilia o quê? Nos batimentos do coração, ou seja, fazem com que, através dos batimentos do coração, seja possível mover o Shui, mover o sangue, tá certo? E também esses batimentos vão ser capazes de levarem o sangue até o pulmão para que ele possa realizar a sua tarefa de movimentos respiratórios. E através dos movimentos respiratórios, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que se tenha circulação de Qi dentro dos meridianos. E aí vocês lembram desde lá do começo, quando a gente fala nos primeiros módulos que Qi e Shui, eles são indissociáveis, eles precisam estar juntos para que todos os sistemas estejam, né, fisiologicamente adequados, né? Então, o Qi é a força propulsora, o Shui é mais material e ele vai ser circulado dentro dos meridianos, levando essa energia para que todos os Zangfus funcionem de forma adequada, tá certo? E aí agora eu vou trazer para vocês a relação do coração com os outros órgãos e vísceras. Já que ele é o monarca, ele é o soberano, ele vai ter uma relação direta com todos os outros Zangfus. É claro que quando a gente traz isso, quando a gente traz o próprio pentagrama, né, chinês, a gente já vê que essa relação ela é direta, seja pela condição do ciclo de geração, seja pela condição do ciclo de dominância ou contra-dominância, enfim, todos os órgãos e vísceras, eles estão ligados entre si de alguma forma. E qualquer alteração em um deles, certamente isso vai ressoar, né, nos outros. Então, a relação de coração e pulmão. Então, o coração, ele rege o sangue, o pulmão rege o Qi. Então, ele governa o sangue, o coração, e o pulmão governa o Qi. Eles dependem mutuamente um do outro, tá certo? Se o Qi do pulmão estiver deficiente, a gente vai ter o quê? Uma circulação deficiente, consequentemente. Por quê? Porque o Qi, a gente já falou que ele é a mola propulsora, né, da movimentação do Shui, tudo bem? Senão o Shui seria um líquido, um fluido inerte, tá certo? E aí, o que o nosso paciente vai apresentar? Se a gente tem uma deficiência do Qi, o nosso paciente pode falar, eu tô sentindo uma opressão no peito, uma sensação de peso, ele pode ter respiração curta, ele pode ter sintomas de palpitação, ok? Tudo isso pela deficiência do Qi e, consequentemente, do Shui. O Qi do coração deficiente ou diminuição do Yang do coração, lembrando que o Yang do coração é que faz a movimentação, né? Lembrando que o Yang é uma energia mais quente, de mais movimento, né? Aí o que vai acontecer? A difusão do pulmão também vai ficar debilitada. Então, essa correlação é uma correlação direta e essencial, primordial para a vida, tá certo? Aí o que o nosso paciente vai ter? Sintomas de respiração difícil, aquela respiração superficial, muitas vezes com o uso de musculatura acessória, ele pode ter tosse, ele pode ter asma e aqui também ele vai ter um sintoma de opressão torácica, ok? Na relação do coração com o baço, a gente vai ter a seguinte condição. O coração governa o sangue e o baço produz o sangue. Uau! Então, é também uma relação essencial, né? Se um governa, distribui, controla, na verdade, ele não distribui, quem distribui é o fígado. Ele controla, né, na verdade, essa condição circulatória e o outro produz, é uma relação vital também, né? O Qi do coração permite o sangue circular dentro dos vasos. O Qi do baço mantém o sangue dentro dos vasos. Ele que mantém o sangue. Lembra lá nos módulos iniciais, quando a gente traz os 5 elementos, que a gente fala do baço, que o baço tem a capacidade de manter o sangue dentro dos vasos e manter
todos os tecidos nos seus devidos lugares, então aqui também, né? O baço traz essa capacidade de deixar o coração no seu devido lugar, que é dentro do vaso. Qualquer condição de extravasamento desse sangue é culpa do baço, beleza, gente? Sintomas de deficiência nessa relação. O paciente pode ter astenia, então fraqueza, debilidade, insônia, pode ter palpitação, pode ter condição de anorexia. Percebam que aqui, como a gente está falando de baço, né, da relação coração e baço, entram sintomas que são sintomas digestórios, né? Por quê? Porque o baço traz ele faz, na verdade, esse refinamento da energia, né, dos alimentos, do Qi dos alimentos, para que a gente possa usar como forma de energia, tá certo? Para todos os nossos sistemas. E aqui eu tenho mais uma relação que é do coração com o fígado. O coração governa o sangue, o fígado armazena o sangue. Quando a gente diz que o fígado armazena o sangue, isso quer dizer que ele trabalha sob demanda, né? Ele guarda o sangue, e aí esse trabalho ele faz principalmente lá de madrugada, né? E aí o que acontece? Ele tá lá fazendo esse armazenamento. Opa, algum zangue tá precisando de sangue? Ele manda esse sangue, tudo bem? Então, e aí se a gente for trazer isso para as questões, para as condições emocionais, isso também tem uma relação muito interessante. O coração recebe inicialmente as emoções e controla a mente. O fígado, ele distribui essas emoções para os seus devidos órgãos e vísceras através de afinidade consciencial. Tá? Então, o coração recebe inicialmente essas emoções, então qualquer emoção a gente vai pensar inicialmente em coração, porque ele que recebe primeiro, né, todas as emoções, e quem vai fazer a distribuição é o fígado, tá certo? Através de cada afinidade. Lembrando que o fígado tem a afinidade com a irritabilidade, a frustração, né, a raiva, enfim. E aí cada um dos Zangfus vão ter as suas afinidades emocionais. Falando ainda um pouquinho mais de coração e fígado, quando a gente tem sintomas de deficiência, o que a gente vai, dessa relação, o que a gente vai ter no nosso paciente? Palpitação e insônia, tá certo? Insuficiência de sangue no fígado. Opa, se ele tem pouco sangue, ele vai ter pouca distribuição, né? É diretamente proporcional. E aí, o que podem vir? Amenorreias, vertigens, tontura. Isso é muito comum de acontecer quando você tem insuficiência de sangue no fígado, beleza? Deficiência de coração e fígado diretamente. Lembrando que o fígado é madeira, coração é fogo. A madeira é mãe do fogo, né? Ela alimenta o fogo. Então, a gente já sabe que é também uma relação direta, né? Quando a gente tem deficiência dessa relação, o que o nosso paciente pode apresentar? Irritabilidade, ansiedade, nervosismo vão estar presentes como sintomas, tudo bem? E aí agora a gente vai falar um pouquinho da relação do coração com o rim. O coração, ele tá no alto, né, no aquecedor superior, na região mais yang, apesar de ser a parte ventral, né, a parte anterior do corpo. A gente tem a parte dorsal, que é a parte mais yang, mas ele está no alto, então ele tem uma natureza mais yang, né, é o elemento fogo. O rim, ele está mais abaixo, ele está no triplo aquecedor inferior, né, no aquecedor inferior. Então, ele é mais yin, ele tem uma natureza água, tá? O movimento água. Então, a gente tem um órgão yang e um yin. O coração rege o sangue do rim. Lógico, ele rege o sangue de todo mundo e aqui também não vai ser diferente, tá? E o rim, o que é que faz? O rim guarda a energia ancestral, o Jing.
né? E aí o Jing também vai ser importante, vai ser uma locomotiva importante para o coração fazer essa governança dele, ok? A gente usa o Jing para todos os nossos sistemas corpóreos, beleza? O Yang do coração fraco, o que vai acontecer? O Xue, o Qi, né? Não desce para aquecer o Yang dos rins. E aí o que vai acontecer? Frio no rim. O Qi da água gela, congela, resfria o coração, tá? E aí o que podem aparecer? Sintomas de inquietação, de palpitação e muitas vezes edema. Vocês vão ver aí ao longo, né, dessas nossas aulas de cardiovascular que o edema ele vai estar muito presente em muitas das patologias, né, cardiológicas, né, nas cardiopatias, tá certo? E aí aqui não vai ser diferente porque a gente tem uma relação de deficiência de Yang do coração. Tudo bem, gente? Aqui, continuando um pouquinho a relação do coração com o rim. O Yin do rim suficiente, a gente já falou do Yang do rim, né? Que ele não desce, e aí o que é que vai acontecer? Se ele não desce, ele gela, resfria o rim, e aí a gente tem aquelas condições de inquietação, palpitação que nós já falamos. Agora a gente está falando do Yin do rim. Quando a gente tem um Yin do rim também deficiente, o Yin do coração também vai estar fraco, ok? E aí, o que vai acontecer? O Yang do coração não vai ter inibição. Por quê? Porque o Yin tá fraco. Lembrando que essa relação é direta. Quando um tá fraco, o outro tem a tendência a subir, tá certo? E aí, ele não vai ter inibição, o que pode gerar ansiedade, agitação, insônia, ok? Por quê? Porque eu tenho um Yang do coração que tá descontrolado e aí ele vai subir porque ele não tem a inibição do Yin, tudo bem? O Yin deficiente não controla o Yang, a gente pode ter o quê? Isso a longo prazo, a gente pode ter fogo no coração, tá? Se a gente tem fogo no coração, o nosso paciente pode dizer que ele tem afta, pode ter sintomas, né? Como afta, ulcerações na boca, lembrando que a língua é o órgão do sentido, né, do coração, ele geralmente vai estar afetada, a língua, a boca seca, sensação de calor, sensação de opressão, muitas vezes dores torácicas, tá? O chinês fala que o fogo do coração pode trazer calor nos 5 palmos. O que é esse calor nos 5 palmos? Nas palmas das mãos, plantas dos pés e na região precordial, aqui do aquecedor superior, tá? Então o paciente pode relatar que ele tem as mãos muito quentes, os pés quentes e essa região do tórax também com calor. A perda do Jing, né, do rim, da perda da energia ancestral, ela vai trazer o quê? Uma deficiência do coração. Isso a longo prazo, isso vai acontecer de forma direta, tá? O nosso paciente pode ter abundância de sonhos, amnésia, por quê? Porque o Shen, ele fica desalojado, por quê? Porque ele tá deficiente, né? A gente tem deficiência do Qi do coração, tá? E aí ele vai ter amnésia, ele pode ter perturbações mentais. Então, todos esses são sintomas comuns quando a gente tem uma perda da energia ancestral e uma deficiência do coração, tá certo? E esses sintomas aparecem muito nos pacientes, nas pessoas idosas, né? Lembrando que, né, as condições mentais elas aparecem muito na terceira idade. E aí, aqui, nós justificamos isso, por quê? Pela perda do Jing, né? Ele já gastou muita energia ancestral e aí ele teve uma relação direta na deficiência do coração com as relações na consciência. Então, fatores como Alzheimer, alterações mesmo do estado de consciência, estados mentais, tem sempre uma relação de deficiência no meridiano do coração, tá certo? E aí, agora a gente vai falar sobre as patologias cardiológicas. É importante falar aqui que na descrição dos clássicos e até mesmo nos livros mais modernos de medicina tradicional chinesa, essas patologias elas aparecem como síndromes e muitas vezes elas são explicadas pelos sintomas,
tá? Uma vez que muitas delas são patologias que estão relacionadas ao nosso hábito de vida moderno, né? Então elas não estavam descritas lá na antiguidade. E aí elas aparecem para nós na literatura através dos sintomas, tá bom? E aí o que a gente já sabe? Fatores de risco para doença cardiovascular: hipertensão arterial sistêmica, excesso de peso, obesidade, colesterol elevado, tabagismo, são condições que a gente já conhece como fatores predisponentes para as cardiopatias, ok? Nós vamos nos ver agora no próximo vídeo e vamos falar sobre aterosclerose.